Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso rico e maravilhoso programa Estilo. É tão gostoso nós podermos estar aqui nos estúdios da TV Santa Maria e apresentar hoje uma belíssima convidada, uma amiga de muito tempo. A gente não fala de muito tempo, mas que eu sempre admirei muito, uma pessoa muito culta, uma pessoa que vai poder compartilhar conosco muitas informações sobre o dia a dia, sobre você, sobre mim, sobre a vida de uma forma em geral, sobre o envelhecimento. Pois é, vidas e envelhecimento é uma temática tão importante de nós conversarmos hoje, e em especial referente a tudo que a gente está passando sobre a pandemia. A nossa convidada especial é a queridíssima Carmen Andrade. É claro que muitos de vocês já a conhecem em todas as mídias, na rádio, no jornal, em colunismo, porque realmente é uma pessoa muito influente que faz parte da vida e precisamos dela para que a gente possa viver bem e melhor. Doutora Carmen, ela é gerontologia, formada em gerontologia, e a especialidade dela é em vida adulta e envelhecimento humano. Olha só essa temática. E antes de nós chamarmos para começar o comercial, já vamos entrar direto no assunto. Doutora Carmen, seja muito bem-vinda. Eu fiquei muito feliz de você aceitar o convite de estar aqui conosco para a gente poder ter esse bate-papo tão agradável que você sempre é. Obrigada, Lucimar, é uma satisfação estar aqui nesse programa que é o programa Estilo. Então, começo com um cumprimento em italiano também para combinar com o nome do programa. Ciao bello, come Ciao stai? Bello, grazie, bene, bene. Mas para nós começarmos, antes de você se apresentar em gerontologia e sobre as suas especializações, qual é o estilo da Carmen? Olha, a pandemia tirou o estilo de todas as pessoas. A pandemia nos colocou para dentro de casa, eu voltei para dentro dos livros, continuei, eu sempre me dediquei à pesquisa, respondendo um pouco também à pergunta anterior, eu sou uma professora universitária, mas sobretudo uma pesquisadora. Estudei na Itália, trabalhei durante mais de 15 anos com a Universidade Católica de Milão e me dediquei me dedico por mais de 45 anos à questão da pesquisa na vida adulta e no envelhecimento humano. Eu venho da área da educação e da psicologia, sou já aposentada aqui da nossa universidade e procuro, assim, de uma maneira assim, bem descontraída, levar a vida, com leveza, com alegria, com muita fé, tentando vencer esse momento, não é, Lucimar? Eu acho tão interessante toda essa busca de formação que você tem. São tão poucos os profissionais desta temática para nos auxiliar justamente para que a gente possa entender também o dia a dia da gente. A gente não se alimenta bem, a gente não vive bem, a gente coloca problema em cima das outras pessoas, a gente constrói pessoas e ao mesmo tempo a gente esquece de nós e dá mais importância para os outros. Isso tudo é uma temática tão interessante, mas vamos, resumindo tudo isso, de volta para casa. Estamos vivendo realmente esse problema da pandemia de uma forma geral, estamos todos de volta para casa. Exato. De volta para casa é o nome de uma teoria do comportamento que está sendo discutida no mundo inteiro. E por quê? Porque na área do comportamento humano, o mundo todo voltou para casa. Incrível. Exatamente. E aí, como é que nós voltamos para casa? E para que casa nós voltamos? Nós não voltamos para a casa que nós tínhamos, porque a maioria de nós tínhamos uma casa para dormir, para alimentação e higiene e para o final de semana. Agora nós temos uma casa para 7 dias por semana. Reverteu, né? Aquele momento que nós ficávamos o dia inteiro dentro de uma empresa, agora a gente passa a fazer da nossa casa a nossa empresa. E isso aí interferiu nas relações,
Porque, veja, nós tivemos um número bem acentuado de casamentos, nós tivemos um número acentuado de uniões, mas também tivemos um grande número de separações. Muito, né? É porque as pessoas não aguentaram a rotina diária. Até porque muitas pessoas não se conheciam, não sabiam com quem estavam morando. Porque uma coisa é a pessoa para a festa. Então, é também uma outra teoria, que é a família de que se fala e a família de que se sofre. Nós temos uma família para apresentar na sociedade, uma família para a sala, uma família para a cozinha e uma família para o quarto. Incrível isso. E aí a pandemia mostrou que todos deveriam conviver com uma única família. E que a família que levavam para fora de casa, ela deixou de existir. Porque os espaços sociais se fecharam. Se fecharam. E aí nós tivemos que voltar para casa. E aprender a conviver a dois. Aprender a conviver a dois. Em primeiro lugar, nós tivemos que aprender a conviver conosco. Porque ouvir o nosso silêncio foi um grande desafio. Ouvir o silêncio da nossa casa, o silêncio do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso próximo, foi muito grande. O silêncio das ruas em determinado momento foi um desafio muito grande. E depois, então, aprendermos a fazer as coisas. E tem toda a questão da alfabetização digital, né? Muitos de nós não tinham esse domínio da tecnologia. Perfeito. E nós fomos obrigados a dominar a tecnologia para sobreviver à pandemia. Até porque os pais, voltando para casa e para dentro de si mesmos, para a gente poder se resgatar nós mesmos, como você disse, atender aos filhos, ser o professor, ser o educador, ser a própria pessoa da manutenção da casa, ou seja, fazer tudo o que realmente a casa exige de uma família constituída junto a filhos e entender essa dinâmica toda e ter paciência para essa dinâmica toda. O de volta para casa trouxe a divisão das tarefas, não é? Porque antes, uma coisa é tu chegar em casa, tudo está pronto, funcionando. A outra coisa é as pessoas verem como é que as coisas funcionam, é ver os bastidores. E aí é muito diferente. E as pessoas bonitas, arrumadas, prontas, produzidas, é uma coisa, mas as pessoas em produção é outra. Bem, é a tua área, tu sabes como é isso, não é? Então, o De Volta para Casa trouxe esse desafio. Nós não podemos ficar em casa, nós estamos em casa, mas nós não estamos acamados, nós não estamos doentes, nós não podemos ficar desdeixados. É aí que vem a pergunta, então, justamente para complementar isso. Como fica a autoimagem, a autoestima, a nossa imagem, já que a gente não vai... Porque muitas vezes a gente se arruma para os outros, nem todas as pessoas se arrumam para si, que é totalmente errado. Primeiro é a gente, nós temos que nos gostar. Eu gosto disso e me sinto bem. E aí, muitas das vezes, no salão a gente se depara muito que as pessoas dizem, mas meu marido vai falar isso, mas a fulana, e a sociedade cobra. E como então você... para dentro de si e para dentro de casa, agora cuidar da autoimagem e da autoestima? Bem, eu estou em casa, mas eu não estou fora do mundo. Eu estou me relacionando primeiro com a pessoa mais importante do mundo que existe, que sou eu mesma. Você mesma. Então não adianta eu querer, eu acho maravilhoso o cabelo do Lucimar picotado assim, escabelado, esvoaçando ao vento. Mas eu não posso querer esse cabelo, eu não tenho esse formato de rosto, eu não tenho nem estilo para usar este cabelo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me maquiar. Vou me maquiar. Para quem? Para mim. Arrumar o meu cabelo. Eu tenho que arrumar minha unha. Eu tenho que fazer o pé. E aí, Lucimar, nós estamos diante de uma questão. Mas o salão está fechado. A barbearia está fechada. Olha, pessoal, os profissionais todos se reinventaram e estão atendendo em casa. Liga para o salão,
que se você não quiser ir, o salão vai à sua casa. E veja bem, eu não estou falando como uma dona de um salão, eu estou falando como uma consumidora de um produto, como uma cliente que experimenta isso. E o Lucimar aqui é uma prova. Perfeito. O Lucimar atende a gente em casa. E um outro detalhe, os hospitais estão abrindo também para pessoas que têm comorbidades e ficaram muito tempo hospitalizadas. Os hospitais estão abrindo para que os profissionais vão lá cuidar. Então, é muito importante, por exemplo, tu não vai levantar, não vai ficar de pijama o dia inteiro, não vai ficar descuidado, amarrotado, sujo, sem tomar banho. Tem que se cuidar como se fosse sair, porque está saindo do seu quarto, o seu mundo agora é a sua casa ampliada. A gente está esquecendo da gente, ficando muito à vontade e se desdeixando dessas vaidades todas de a gente realmente poder se cuidar por dentro e por fora, né? Exato. E uma outra questão, não é? Cuidando por fora, cuidando por dentro. Quando eu falo cuidando por dentro cuidar da alimentação, cuidar do movimento. Nós somos uma máquina e nós vamos viver e com a qualidade, com o tempo que nós cuidamos desta nossa máquina funcionando. Como nós nos alimentamos, como nós estamos tomando água, como nós estamos nos movimentando, cuidando da higiene, mas também, sobretudo, cuidando da fé. Cuidando da questão da espiritualidade, que agora está, assim como nunca, desabrochando na sociedade. Mas você falando em fé, é um tema muito, muito, muito importante, porque às vezes a gente fica desacreditado. A gente não acredita na gente mesmo, às vezes, por uma somatória de situações, ou o dinheiro está curto, ou as pessoas ficaram com problemas delicados ou perderam alguns entes por esta pandemia. E de que forma você resgata essa fé para que você possa fazer algo para você mesmo, para você poder acreditar? A gente está desacreditado. Aí tu tem duas questões. Primeiro tem as questões relacionais, não é? Então, por exemplo, a gente viu muitas rupturas nessa pandemia. Mas a tendência das pessoas é dizer assim, mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse me dedicado... Não, para um pouquinho, não é nada disso. Eu sou uma pessoa fantástica, maravilhosa, uma criatura feita à imagem e semelhança do Criador. Quem não quiser ficar comigo, está perdendo. Está perdendo de conhecer e de desfrutar uma coisa belíssima que eu tenho para dar. Então isso é da questão da relação. E outra questão, a questão da fé. Em primeiro lugar, nós temos que acreditar na transcendência. E veja bem, Lucimar, eu não estou falando de religiosidade. Religiosidade é quando eu coloco a minha fé numa instituição, numa religião. Não é isso. Eu estou falando de fé. É eu acreditar que acima de mim tem um poder maior, tem uma força criadora, tem um Deus, que eu posso dar o nome que eu quiser, que me criou e que vai me proteger e vai me acompanhar, porque eu sou o único. Os seres humanos são ímpares. Então, se eu tenho fé, eu encaro qualquer dificuldade. Eu preciso ter a fé, e agora a pandemia mostrou. A fé me aproxima de mim, me aproxima da natureza, me aproxima de Deus, me aproxima do próximo, e eu vou vendo, por exemplo, que na corrente de fé, na corrente de oração, as coisas vão se resolvendo.
Olha que maravilha! Meu aniversário foi dia 5 de maio, mas no dia 5 de maio ele vai até o dia 30 de maio. Você também pode fazer a sua doação com 1 quilo de alimento. Eu ainda estarei recebendo a sua doação. Então me presenteie, por favor. Até o dia 30 é o mês do meu aniversário. O ano passado a gente teve a felicidade de, como eu comentei no programa anterior, de nós enchermos 3 caminhonetes e doamos todas para a prefeitura. Este ano nós vamos em busca de uma comunidade local extremamente carente, que esteja precisando realmente de alimentos, e com certeza com a sua doação nós vamos superar tudo que nós recebemos o ano passado. Então o meu mês de aniversário, não é o dia do meu aniversário, eu ainda quero receber o seu presente. Me doe 1 quilo de alimento. Vai ser muito bacana, certamente você vai me ajudar a fazer muitas famílias felizes. Estou aguardando você, hein? É tão incrível tudo isso, de a gente realmente acreditar, e a gente acreditando na gente mesmo, toda e qualquer dificuldade que a gente tem, a gente segue em frente, a gente faz um planejamento de vida e a gente acredita naquilo que a gente vai traçar dos objetivos da gente. Porque quando a gente quer construir um ambiente, uma empresa, uma família, a gente luta por aquilo, a gente busca aquilo. E esse nosso papo está tão agradável que você que está chegando agora aí para assistir e ligou a televisão, segura aí que o programa Estilo está fantástico, porque nós estamos aqui com a doutora Carmen Andrade conversando uma temática sobre vida, sobre envelhecimento, sobre pandemia, sobre voltar para casa, sobre o resgate da tua fé. É tão gostoso, tão interessante. E só para fazer mais uma colocação de toda essa conversação, tentamos lutar na política como um serviço essencial nos salões, mas brigando em política não vamos nem entrar em detalhe. Infelizmente o salão não é um serviço essencial perante os olhos de algumas pessoas, mas todas as pessoas precisam do serviço, aquela pessoa com câncer, a pessoa que tem problema nas mãos, o reumatismo que não pode lavar o cabelo, só essas colocações são mais do que essencial. Uma pessoa acamada por causa da barba é uma somatória de tantas outras informações que realmente deveríamos ser um serviço especial. Mas essa é uma temática só para fazer um link e um complemento. Deixa eu só te dizer que na Europa, a maioria das casas de repouso e dos hospitais tem salão dentro do hospital e dentro da casa de repouso. Olha como é especial e essencial. É essencial e inclusive assim, ó, tem alguns lugares da Itália, vou falar especificamente da região da Lombardia, eles têm 3 dias por semana, 3 tardes, que todos os profissionais eles entram nas casas de repouso para tratar da beleza, da arrumação, da higiene, do cuidado, da vaidade das pessoas. Exatamente, porque não é porque a pessoa fica velha que a pessoa perde a vaidade e perde as necessidades de cuidados. As necessidades acompanham do nascimento à morte. Então nós precisamos, sim, um serviço essencial, está cientificamente provado. E esta pandemia está mostrando que a politicagem, ela está muito grande e não está cuidando das necessidades, muitas vezes, das necessidades das pessoas, mas está cuidando muito mais dos lados aonde as pessoas estão se colocando. E não é porque eu estou falando contigo que trabalha com essa área, mas é fundamental para que as pessoas se vejam como pessoas. Olha só, pessoal, fico muito agradecido até das colocações para que as pessoas possam entender um pouco melhor também do tamanho da necessidade. Mas, doutora Carmen, vou falar um pouquinho sobre o contexto agora. Eu quero a minha vida de volta. A vacina, ela está ajudando as pessoas a se conscientizar, estar um pouco mais tranquila, para poder relaxar um pouco mais. Esta pandemia agora ela é diferente de tudo que já existiu na história dos conhecimentos do ser humano, e como você comentou, teve uma grande lá em 1920, daquela pandemia da Espanha, que durou muito tempo. Eu quero a minha vida de volta. E aí? Bem, Lucimar, todos nós queremos a nossa vida de volta. Mas, como todas as experiências que nós passamos na vida, como todos os desafios, nós não saímos os mesmos. Com certeza nós saímos muito melhores. E se não saímos melhores, nós saímos pelo menos diferentes. Desta pandemia, nós vamos sair diferentes.
vamos sair diferentes e tomara que as pessoas saiam com mais sensibilidade, que as pessoas saiam com mais disponibilidade, que as pessoas aprendam a servir mais, que as pessoas aprendam a interagir e que as pessoas resgatem aquilo que de fato era importante na sua vida. Porque assim como muita gente passou muito tempo da pandemia arrumando armários e fazendo a sessão desapego e colocando muitas coisas fora, viu que trabalhou muito, ganhou muito dinheiro para comprar muita tralha que depois não sabia por que ia usar, que comprou muitas coisinhas que não tinha nem onde colocar na sua casa e descobriu que tinha roupa até com etiqueta ainda que nunca tinha usado. Só fazendo um link, é tão interessante essa colocação que eu tenho uma cliente de meia idade, 40 e poucos anos, não vou fazer o nome, mas ela sabe de quem eu estou falando. Ela disse assim: Lucimar, eu fui mexer nas minhas coisas devido a ter bastante tempo em estar dentro de casa, que ela tem material, roupa para uma vida toda e por mais uma próxima vida, de tanta coisa que a gente guarda, e aproveitando esse link, tanta gente necessitada. Exatamente, então a gente vai ter que aprender, se não aprendeu ainda, vai ter que exercitar a questão da partilha. Perfeito. Mas aí, Lucimar, quando eu estou falando isso, eu não estou falando assim, vamos ajudar uma instituição, vamos ajudar uma campanha, claro, vamos ajudar uma instituição, mas eu estou falando assim, vamos ajudar também a um familiar. Por exemplo, tem gente que tem dinheiro, que só pensa na riqueza, e tem um irmão que não conseguiu uma consulta, porque não conseguiu no SUS, não tinha a consulta, ele vai ter que pagar. O irmão tem dinheiro e não se oferece para pagar a consulta. Tem outro familiar que coloca numa rede social pedindo um remédio, que ajude a comprar remédio. Tem quem tem dinheiro e não se oferece para ir lá, não tem coragem de ir lá dizer para o familiar: tira da rede social que eu vou comprar para ti. Tem os velhos, por exemplo. Quando o velho está sozinho em casa e que sai pela rua cambaleando, de máscara, pedindo para os estranhos as coisas, e as pessoas não têm a coragem de fazer uma chamada, uma videochamada, e ir lá se oferecer para aquele velho, para o tio, para o padrinho, para o avô, para a mãe. A gente não vai se diminuir nem um pouco por fazer isso. A humildade acima de tudo, né? Exato. Olha que à medida que tu dá, tu recebes muito mais do que o que tu dás. Então assim, a gente vai ter a vida de volta na medida que nós aprendermos o que de fato é essencial para a nossa vida. Quando nós descobrirmos quem são as pessoas que contam para a nossa vida. E um detalhe, Lucimar, a gente tem que aprender que não tem que ficar com quem a gente gosta, mas que o mais importante é a gente ficar com quem gosta da gente, porque quem gosta da gente luta e faz tudo para que a gente seja feliz. E às vezes as pessoas que a gente gosta não nos tratam com uma certa indiferença e que nós nos questionamos: mas por que isso, se eu gosto tanto desta pessoa? Mas não é isso, a pessoa é que não gosta da gente. E aí nós temos que aprender, é uma lição que a pandemia trouxe. E a gente se convence de fazer tanto pela pessoa e ao mesmo tempo vocês acreditam num determinado retorno que você se depara com surpresas. Exato, porque, veja bem, nós fazemos coisas criando certas expectativas, porque nós estamos colocando os outros em primeiro lugar. Então, o nosso planejamento tem que ser de que maneira eu vou organizar a minha vida com esse contexto que eu estou. E falando sobre esse tipo de valorização, em primeiro lugar, eu gostaria de saber um pouco sobre o comportamento das pessoas e o seu envelhecimento e como as pessoas fazem para viver mais. Tempos atrás, nós dizíamos que há 40 anos já você estava na terceira idade. Com 60 anos, podia ter certeza que você já ia partir. E hoje, com 100 anos, as pessoas estão saudáveis. Então, junto a tudo isso, com questões pessoais e relacionais. Bem, nós temos hoje trabalhado com 4 faixas etárias, não é? A infância, a adolescência, a adultez e a velhice. A Organização Mundial da Saúde divide a vida humana em ciclos de 30 anos.
Nos primeiros 30 anos a gente tem a infância e a adolescência, dos 30 aos 60 temos a adultez, dividida em adulto jovem e adulto médio, e depois dos 60 anos em diante é a velhice. Porque nós temos no Brasil a velhice legal, nós temos o Estatuto do Idoso, que é uma lei que determina que a pessoa, quando faz 60 anos, ela passa a ser idoso. Idoso é o nome técnico da área política e social, velho é a área da saúde. Eu uso a palavra velho, porque é fase da vida, velhice é fase da vida, não é aquela condição de algo descartável. Perfeito. Tá. Então, você não tem mais valor, você já é inútil. Não. E só fazendo um link também, é tão interessante que a gente passa, então, essa primeira e segunda fase da vida se construindo, sendo doutores, para depois esquecer, na hora de que nós mais precisamos desta pessoa com muita vivência, justamente para compartilhar e ensinar. Veja, e o interessante é que nós podemos passar na velhice o mesmo tempo que nós passamos nas fases anteriores, porque hoje as pessoas estão passando muito dos 100, 110 anos, e a nossa máquina, ela é para viver uma média de 120 a 130 anos. Se nós cuidarmos bem, nós vamos viver muito. Nós fazemos muitos estragos, nós não nos alimentamos bem, ingerimos, por exemplo, muito café, muita droga, muito álcool, nós aqui do Rio Grande do Sul, carne gorda, por exemplo, e muita incidência de carne, nós comemos poucas verduras, poucos legumes, poucas frutas, bebemos pouca água, mas se nós cuidarmos da alimentação, se nós cuidarmos da hidratação, se nós fizermos exercícios, se nós nos relacionarmos, e veja bem, quando eu falo em nos relacionarmos, nós precisamos ter pelo menos 4 amigos, uma criança, um jovem, um adulto e um velho, para que esses que moram dentro de nós tenham interlocutores. Opa! Muito importante essa colocação e eu não tinha me dado conta disso. Dentro de mim está a minha criança, o meu jovem, o meu adulto e o meu velho, independente da idade que eu estou. E eles se apresentam durante o dia. Veja que às vezes tem um dia que um jovem tem comportamento de velho, e um velho tem comportamento de jovem, ou um adulto tem comportamento de criança. A criança tem um comportamento adulto e nos surpreendemos, mas nós não temos que nos surpreender, porque as diferentes idades moram em nós. Então, essas diferentes faixas etárias têm interlocutores. As pessoas podem, às vezes, até dizer assim, eu não sei conversar com criança, eu não sei brincar, eu não sei o que eu vou falar com o jovem. Comece a falar, que logo vai aparecer o assunto, porque dentro de vocês estão essas pessoas. Então, a questão das relações interpessoais, voltamos à questão da fé, à questão do convívio com a natureza, são valores que contribuem para que as pessoas vivam mais, vivam melhor e vivam com qualidade. E com saúde, porque é o que a gente quer, né? Viver muito, viver bem e com saúde. E saúde é uma coisa que a gente preserva, que a gente constrói. Nós estávamos numa rotina tão agitada, tão enlouquecida, que a gente sempre dava desculpa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E a gente não se alimentava bem, a gente não fazia um exercício, né? E agora, como a gente tem todo esse resgate de volta para casa, e ao mesmo tempo eu me pergunto, e eu quero minha vida de volta, né? Então fez com que realmente nós tivéssemos uma turbulência muito gigante, numa mudança de comportamento, mudança de atitudes, de hábitos, todos no nosso dia a dia, nesse contexto geral. Mas, doutora Carmen, comenta conosco agora um pouquinho sobre toda essa sua especialização no envelhecimento da vida humana, todo esse... dá uma cortadinha ali que eu me gaguejei agora um pouquinho, tá? Comenta conosco um pouquinho sobre o livro, sobre esses projetos todos, que és uma pessoa como regularmente você está na Itália por muitos anos sempre, e mesmo você já se aposentando da Federal, você contribuindo muito para com todos, em especial esse lançamento do livro. Comenta alguma coisa sobre isso. Esse livro, que deveria ter sido um livro, lançamento presencial, foi um lançamento virtual.
foi feito por professores do nosso grupo de estudo da Universidade de Milão, da Universidade de Barcelona, Universidade do México e 2 universidades brasileiras, a nossa aqui de Santa Maria e a Universidade da Bahia. Nós estudamos diferentes faces do envelhecimento. Nós aqui do Brasil estudamos a alfabetização digital e vimos de que maneira nós trabalhamos com mais de 2.000 idosos espalhados pelo Brasil, de que maneira, por exemplo, veja, parece que nós estávamos pensando na pandemia, porque fizemos um estudo longitudinal de quase 5 anos, vendo de que maneira as mídias e a informática, o domínio da tecnologia estava impactando na vida dos idosos. Como eles estavam se aproximando, e muitos deles estavam mais para se aproximar dos netos e dos familiares. E aí veja que chegou a pandemia e, de fato, incrível. O nosso artigo, que seria um artigo complementar ao livro, acabou sendo o carro-chefe do livro. Porque o mundo inteiro agora precisa dominar a tecnologia. Há tão pouco tempo a gente tinha o orelhão, a fichinha, plim. Exato. Aí para comunicar com as pessoas, para me dar um oi, um beijo para você, eu tinha que escrever uma carta e te mandar. E esse processo tão acelerado, agora o vovô, a vovó conversa, visualizando o seu neto ali com chamadas que você possa compartilhar como se você estivesse aqui na sala de debate. Mas ao mesmo tempo as pessoas de mais idade sentem um pouco de dificuldade em aprender um pouco dessa tecnologia, né? Olha, eu posso te dizer que sentiam mais dificuldade em aprender porque não tinha a necessidade. Agora só tem uma alternativa. Ou a pessoa aprende para estar inserida no mundo onde vive, ou ela vai se isolar. Como ninguém quer se isolar, nós somos seres de comunicação, seres de relação, nós estamos nos interessando em dominar. Claro, alguns com mais dificuldade, alguns com menos dificuldade, mas a maioria das pessoas buscando. A tal ponto que hoje é muito difícil, independente do grupo social, uma pessoa sem um celular. E o celular faz tudo. O celular é um mini computador que te conecta com o mundo. Não, o sinal de fumaça já passou, o telefone com a manivela também. O avô não vai que cantava a luz da lua para a sua amada, agora está vendo o seu neto ir à lua com uma espaçonave. Então, as pessoas estão se convencendo. E veja bem, que nunca a relação avô-neto foi tão importante como esta. Até porque... E presente. Os avós são as únicas pessoas que podem dizer para os netos que os seus pais foram crianças um dia, que foram jovens um dia. E só eles presenciaram essa façanha. Então, eles são os grandes professores da família. É tão interessante esse assunto. Eu falei para você que realmente o bate-papo da gente era muito agradável e com muita informação, que é o dia a dia da gente, coisas que às vezes a gente precisava ouvir ou conviver ou estar presente e inserido nesse contexto todo e a gente sempre deixa de lado. A pandemia, justamente a temática de nós podemos conversar agora com você, desse resgate de como conviver em casa, como aprender a dividir e ter as suas limitações, como se reinventar no meio de uma loucura tão intensa. Tudo isso que você acabou realmente de estar aí conosco ouvindo, graças a esse bate-papo tão agradável, gostaríamos de poder dar continuidade e faremos outras temáticas mais interessantes junto com a doutora Carmen, porque ela tem muito a nos oferecer e a compartilhar no dia da gente para que a gente possa aprender muito. Doutora Carmen, eu fico muito agradecido. Nosso tempo, a gente começa a conversar, ele passa rápido demais e ao mesmo tempo televisão é tudo limitado. Eu fico feliz de você estar aqui compartilhando com o programa Estilo. Grazie tanto. E numa outra oportunidade eu quero conversar com você sobre todos aqueles processos e projetos de muitos anos também natalinos que você ia fazer. Era júri e fazia as avaliações e trouxe muito para o Brasil, muita novidade para que tenha esses espetáculos tão gigantes no Brasil. Muita coisa da doutora Carmen também. Então, assim, olha, é tanta coisa que tem escondida ali dentro e é uma bíblia da vida
das quais ela realmente faz jus aos 45 anos de muita pesquisa. Algumas considerações sobre essa vida que estamos vivendo, sobre essa vida que queremos fazer com que o outro viva e eu esqueço de viver, desse contexto das pessoas, sobre o amor, sobre a diferenciação, sobre a loucura. Bem, eu tenho que agradecer a possibilidade de estar aqui contigo, conversando. É uma pessoa que eu gosto tanto e admiro como pessoa, como profissional. E um abraço aos telespectadores que nos assistem, que nos prestigiam, e dizer que a vida, de fato, será outra. Não é por causa da pandemia, é porque cada dia nós construímos uma vida diferente. E se nós quisermos uma vida melhor, nós temos que ter sempre bem claro que a lei do retorno não falha. Aquilo que nós fizermos conosco, fizermos para o outro, para a natureza e para Deus, nós com certeza seremos retribuídos, seremos restituídos por essas coisas. Então, vamos fazer coisas interessantes, vamos fazer coisas pontuadas, coisas que nos conduzam de fato à realização e à felicidade, porque é para a felicidade que nós nascemos. Depois dessa colocação, o que mais dizer? Do seu resgate, da sua fé, que depende apenas de você. Então, se vamos mudar, podemos, mas é você quem tem que fazer a diferença. É você quem tem que mudar. Fico muito agradecido mais uma vez à doutora Carmen. Estamos muito felizes com esse bate-papo que levamos para vocês. Vamos fazer a nossa finalização agora do programa, sempre com algumas imagens do salão de Lucimar Cabeleireiro, onde eu convido para que vocês possam conhecer todos os nossos serviços, muitas novidades. Estamos com distanciamento, com todas as regras de segurança, as vigilâncias estão com frequência sempre fiscalizando para que a gente tenha um bom atendimento, uma boa segurança, para que lá você possa estar, e vamos realmente cuidar da nossa vaidade, não vamos deixar o pijama tomar conta da sua vida, precisamos ter esse resgate e continuar vivendo e sendo aquilo que a gente sempre quis ser. Muito obrigado e finalizamos então com as nossas lindas imagens, claro, a nossa top sempre, a nossa querida Maria Luísa. Um beijo muito carinhoso, obrigado mais uma vez, doutora Carmen, e até o próximo programa.